Boa noite, meus irmãos. Como vamos? Como estamos? Como temos passado? Estava com saudade de vocês. Hoje viemos para mais um estudo, graças a Deus, em que nós vamos poder, mais uma vez, ficarmos juntos alguns minutos e falar sobre Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Graças a Deus. Portanto, hoje nós vamos continuar estudando dos livros da coleção Fonte Viva. Hoje nós escolhemos o Pão Nosso, na sua lição número 15. Nós vamos estudar, as mensagens são ditadas por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Se vocês falarem Emmanuel, também está certo. Não existe nenhum erro em falar Emmanuel ou Emmanuel. Cada um escolhe a maneira de falar, porque não existe uma pronúncia exata a respeito do nome do mentor de Chico Xavier. Bom, vocês podem estranhar que eu falo Emmanuel. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição 15, como falamos, na psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 4:8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Tudo que foi feito, tudo que fazemos, tudo que faremos, tudo será e sempre foi obra do nosso pensamento. Deus nos criou, criou o mundo, criou toda a natureza. E o que é obra do homem vem do nosso pensamento. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida, nos diz Emmanuel. Sim, tudo que é humano vem da criação da nossa mente. O bem e o mal também são criações da nossa mente. Se nós somos ligados ao bem, temos um coração voltado para o amor, para a fraternidade, naturalmente iremos para o bem. Seremos voltados ao bem, servir, trabalhar, amar, estaremos voltados ao bem. No entanto, há mentes que criam o mal. Ainda temos, porque se somos ainda moradores do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, é natural que tenhamos irmãos que pensem também para o mal. Vamos lutar contra o mal sem nos deixar levar por ele nunca. E essa é a nossa obrigação. E a doutrina espírita está aqui para nos ajudar a progredir, para nos livrarmos exatamente do mal. Se ainda fazemos o mal, vamos lutar para deixar de fazer o mal, para passarmos a fazer o bem. Fazendo o bem, antes temos que pensar nele. E antes de pensar nele, nós criamos. Criamos o bem, criamos o mal. Prosseguindo com Emmanuel. O feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental, assim como o mal e o bem que os produziu. Os movimentos incessantes da vida trazem o bem ou o mal que nós produzimos. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove
nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Sim, o Evangelho de Jesus é um roteiro seguro para nos transformarmos. Estamos na Terra para aprender, é uma escola. A Terra é uma escola também. E se nós estamos nesta escola, nós estamos matriculados no planeta Terra, é porque temos provas a fazer, expiações muitas vezes, enfim, não estaremos matriculados no planeta Terra se não tivermos ligações íntimas com a energia que existe dentro deste planeta. Portanto, a nossa vibração deve voltar-se para o bem, porque a doutrina espírita, quando entra em nós, ela nos chama, nos convida, como Jesus fez, venha a mim, porque só Ele nos leva ao Pai. Eu vim para que todos tenham luz, para que todos tenham paz. Eu vim para que sejam felizes. Jesus nos veio para o nosso bem. Portanto, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso. Não será tão somente, diz Emmanuel, com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Ninguém se transforma, ninguém faz um trabalho de renovação interior, ou seja, como diz Kardec, como se reconhece o verdadeiro espírita, através da sua transformação moral, ou seja, dos seus esforços, os esforços que empreende para a sua transformação moral. Ninguém faz isso, se renova para adiante, lógico, com os primores intelectuais da filosofia ou da literatura. Podemos ler muito, estudar muito, podemos nos dedicar inteiramente ao estudo, mas se não praticarmos, se não seguirmos a palavra de Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não adianta nenhum desse estudo, ele não nos servirá. Portanto, vamos trabalhar, servir. Portanto, seguindo com Emmanuel, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Exatamente. Kardec nos diz. A transformação moral é que mostra que realmente o indivíduo deseja se tornar espírita. Primeira coisa, como é que se reconhece? Se reconhece quando o aluno, aquele que deseja se tornar espírita, está lutando consigo mesmo. Ele sai de si, vai para fora de si e olha para si. Então ele diz, não, eu preciso mudar isso, isso, isso e isso em mim. Então ele tem que decidir primeiro. Ele decide a transformação. Então ele prossegue na transformação pelo pensamento que ele criou de eu vou me transformar. Eu vou ser outra pessoa, eu vou ser uma pessoa melhor. E se ele deseja e ele pensa assim, ele passa efetivamente a prática, passa a ação. E na ação ele começa a trabalhar no bem. Somente o bem nos eleva. Somente o bem nos traz bons resultados na prática que levamos da nossa vida em direção ao mais alto. Somente o bem. Portanto, não é fácil como parece à primeira vista, diz Emmanuel. É uma luta conosco, porque nós viemos de séculos e séculos de muito vício, de muita condição inferior à condição que devemos seguir. Ficamos na inferioridade por longos e longos tempos. E essa inferioridade se arraiga dentro do nosso espírito. Precisamos tirar de nós, extirpar de nós essa inferioridade para nos tornarmos melhores. E essa operação, esse trabalho, ele é demorado, ele é lento, porque a natureza não dá saltos, nos explica também Kardec.
A natureza, como Deus nos criou e como criou a natureza, nós nascemos pequenininho, vamos crescendo devagar. A árvore é plantada também pequenininha e vai crescendo devagar. Assim tudo é na natureza. A natureza não dá saltos. Portanto, precisamos nos inteirar disso, nos afirmar no propósito sincero de evoluir, crescer. E não vamos acreditar naquele que diz, vem comigo, eu estou crescendo. Se ele estiver com muita pressa, estiver andando muito rápido, possivelmente ele não estará subindo, estará descendo. Portanto, fique firme no seu propósito de subir, encontrar a renovação através do seu trabalho lento, porém persistente, no firme propósito de pensar o bem e fazer o bem. Portanto, continuando Emmanuel, pensamento não é tão fácil como parece. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Repetindo. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Temos que ser honestos conosco mesmos. Não podemos dizer, não, eu já consegui, eu já posso fazer isso, eu já posso trabalhar, eu já posso até fazer grandes coisas. Será que pode? Então, Kardec, Emmanuel vai nos dizer isso. Olha. O homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Portanto, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É preciso que ele se esforce muito. Não acredite quando escutar. Você já está pronto. Não é verdade. A natureza não dá saltos. Nós estaremos prontos quando realmente o nosso coração nos disser isso, do íntimo. Nós vamos sair de nós e olhar para nós. Só assim poderemos saber em que nível nós estamos. Nós temos que fazer esse trabalho de olhar para nós como olhamos para os nossos irmãos. Saindo de nós e olhando para nós, como se estivéssemos olhando no espelho. Prosseguindo, Emmanuel. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. É o que nós estávamos comentando. Nós pensamos que já conseguimos alcançar um estágio onde já podemos resolver muitas coisas, já podemos ser úteis em muitas tarefas, sempre aquelas mais elevadas. Precisamos saber que devemos começar com as tarefas pequenas, para podermos ir subindo na hierarquia das tarefas, porque existem tarefas bem pequenas para grandes homens. Os homens é que precisam crescer na sua grandeza espiritual, porque materialmente falando, o homem pode ter muitos cabedais, mas ele não tem cabedal espiritual. Então vamos trabalhar para ter. E se nós de repente pensarmos que já estamos prontos, temos que nos olhar novamente para saber quantos degraus subimos. Vamos nos analisar. Temos que viver sempre nos experimentando e não acreditando naquilo que dizem para nós, porque o que dizem para nós não é o que interessa. O que interessa é o que nós estamos sentindo, que o nosso coração está refletindo, o que estamos buscando através da criação dos nossos pensamentos. Se nós estamos sentindo que o nosso pensamento está criando de bom, de belo, de bom para a humanidade, então isso está sendo muito bem aproveitado pela espiritualidade e o trabalho que nós achamos que lá atrás podíamos fazer, aqui na frente já poderíamos fazer. Certo?
o momento chega, nós não precisamos apressar o momento. Ele há de chegar, porque se nós quisermos apressar, virão análogas perturbações às que tinham antes, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Portanto, Emmanuel prossegue, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, ou seja, enquanto estamos encarnados, essa criação que nós colocamos dentro do nosso pensamento, que permanentemente estamos fazendo, esse ato de criar, ou seja, pensar, a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, ele não some, ele continua lá no nosso mundo íntimo, porque nós já pensamos um dia, nós já experimentamos colocar em prática e não colocamos, então está esperando dentro de nós esperamos muitas vezes um momento oportuno de colocar em prática, ou então fica guardado em nós que sequer nós percebemos. Mas o objeto vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Portanto, nós temos que prestar atenção também naquilo que fica dentro de nós. De vez em quando volta à nossa mente, poxa, eu tive aquela ideia há 10 anos atrás e ainda não coloquei em prática. Será que é o momento? Temos que também sair de nós e olhar de novo, para ver se é o momento de estarmos, se já estamos prontos para colocar aquela ideia em prática. Porque no campo dos efeitos transitórios, nós temos muitas ideias durante o tempo da encarnação, né? As ideias podem ser boas ou más, não vamos esquecer disso. Existem muitas ideias, mas elas precisam ser, nós temos que lutar para que elas sejam boas, mas existem aqueles que ainda criam ideias más. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Podemos, então, e devemos buscar a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas. Analisar, medir, pesar, sopesar e, finalmente, poderemos pensar em encontrar a divina equação, ou seja, a solução da nossa renovação interior, que é seguir a Jesus. Mas para que nós cheguemos a esse ponto, nós temos que passar por todos estes momentos de luta, de trabalho, de busca dentro de nós. É uma luta interior. Essa luta interior não vai sanar enquanto nós não encontrarmos, como disse Emmanuel, a divina equação. Somos muito gratos a Emmanuel nesse momento, porque sabemos o quanto ele tem nos ensinado em nome de Jesus, o quanto ele tem mostrado para nós que somente o bem pode nos levar à nossa real renovação para o nosso Pai eterno. Somente o bem nos leva às culminâncias, que nós subimos a montanha. Nós não podemos ter pressa, nós temos que andar conforme o tempo. O tempo é o Senhor da razão. Não temos pressa, temos necessidade de cumprir a nossa tarefa. A nossa tarefa é sagrada. E se nós nos ligamos a essa necessidade de cumpri-la, de levar à frente a nossa tarefa, de servir, amar, passar, nunca nos esquecer de que Deus nos traz a encarnação para que possamos uns servirem aos outros e todos juntos servirem na obra de Jesus, que trabalha por toda a terra
e toda a Terra, junta com todos os outros planetas, se juntarão por toda a humanidade. Toda a humanidade, trabalhando junta, levará para sempre a felicidade a todos os lugares, porque a felicidade depende de todos. Ninguém pode ser feliz sozinho. Obrigada, Emmanuel. Obrigada por poder nos lembrar sempre de que temos que seguir o bem e servir permanentemente. Em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada por esse estudo. Obrigada por esse momento, meus amigos. Que nós possamos nos esforçar para nos melhorarmos e trazer também, com humildade, lógico, os trabalhos que nos são conferidos para que possamos compartilhar uns com os outros na alegria que só Jesus pode trazer aos nossos corações. Fiquem em paz, meus irmãos. Graças a Deus.